Os meus amigos gostam sempre comigo a dizer fidalgo falido, que eu sou um fidalgo falido. Eu digo, pá, sim, é verdade, eu literalmente só tenho onde que ir morto. Que eu os digo da minha família em Seiça, fora isso não tenho mais nada. Mas eu literalmente um fidalgo falido. A Sorol terminou, a Sorol terminou, a Sorol terminou. Tivesse estudado, a Aurora terminou. A Sorol terminou, a Sorol terminou, a Sorol terminou. Tivesse estudado, a Aurora terminou. A Sorol terminou, a Sorol terminou, a Sorol terminou. Tivesse estudado, a Aurora terminou. Imagina, eu nunca tive saudades de português porque estava a minha melhor amiga desde que era amador, estávamos sempre, ela estava comigo na faculdade, éramos os meus dois únicos portugueses, pá, e estávamos sempre a dizer mal toda a gente. Coisa que me fez mais confusão foi chegar a Lisboa, foi chegar a Veneza para o aeroporto para vir para Lisboa, viemos no voo da TAP, pá, e eu ouvi falar português, eu digo, pá, esta malta, e depois nós queríamos, pá, porque eram uns, estás a ver aqueles famélicas gigantes, tipo, levam quase um lombo de porco na mochila para comer no avião. Aí nós estamos tipo, pá. E depois não podíamos ainda tipo, falar deles, pelo menos alto. Pois. Eu tive uma dessas, a primeira vez cheguei a Lisboa, pá, estava uma mulher, a senhora um bocadinho gorda, e aí eu era a única pessoa que faltava sair do autocarro, daqueles autocarros que chegam do aeroporto, pá, e ela parou, o autocarro queria ser embora, o gajo do autocarro estava expulsado do autocarro e ela parou à porta do autocarro com as duas malas. E eu, epá, a cabra da gorda não me sai da frente. Eu não sei se já sabes, mas ele diz que voltou, o Bernardo diz que voltou do Erasmus completamente politicamente incorreto. Tem muito mais graça. Epá, eu acho que é assim que tem de ser, atenção. A experiência na Europa tem de correr mal, bem. Correr mal, bem. Exato. Espera aí, eu vou lá fora pedir para ela ela se vira para mim, mais baixo. Ela vira-se para mim e a cabra da gorda vai sair. Eu, estou em Portugal. Pá, porque na minha cabeça não, foi quando vim no Natal, estás a perceber? Sim. Por isso nem sequer estava, porque nem sequer ia voltar, parecia que ficar no Natal foi... E, pô, isso é chato. E ficaste de quê? Vermelho? Não, disse obrigado. Pronto, ao menos... Tens de ter um comeback qualquer, não é? Tens de fingir... Ao menos mantiveste, ou seja, não foste abaixo. Não, tens de ter um comeback qualquer, senão, uma vergonha. Conseguiste? Sim. Eu não sei se isto vai ficar gravado ou não, mas... Hoje é o quê? Eu não sei dizer o termo, é xícara? Chácara. Chácara. Chácara das bruxas. Tu nem estamos a gravar isto. Bom, Bernardo Alvim, dispensa apresentações, acho eu. O Braga tem uma pergunta inicial para te fazer. Não sei, nós não preparámos mesmo nada, eu já te tinha dito que nós não preparámos mesmo nada. Porquê? Nós só preparámos uma coisa, não falar de Erasmus, porque se calhar agora ficaste assim um bocado decepcionado. Não, imagina, eu falo do que quiserem, tenho muitas coisas para dizer. Exatamente. Erasmus é giro, mas há outros temas. Não, é que nós tivemos a Maria Francisca há 2 episódios, não sei. Ainda não sabemos como é que vamos encadear isto, mas não interessa para agora. Nós tivemos a Maria Francisca recentemente. E ela, pronto, tu conheces e tal. Sim, claro, sim, ela fala bastante. E nós perguntámos uma coisa de Erasmus, ela ficou 1 hora a falar de Erasmus. Se eu achar que tenho que dizer qualquer coisa de Erasmus, também não vou respeitar as regras e dizer. Claramente, mas este podcast pauta-se pelo politicamente incorreto. Se for que nós até somos politicamente corretos. Acho isso horrível. Somos demasiado politicamente corretos. Não tem chá nenhum ser politicamente correto. Eu não posso, especialmente um podcast eu acho que tem de ser politicamente correto. Não, um podcast desconhecido. Sim, precisamente. Isto é um microclima. Mas daí ser tão politicamente correto, é por ser um microclima, porque se nós somos politicamente corretos e dizemos algo de errado, ou seja, se dizemos merda para ser mais politicamente incorreto, as outras toda a gente vai saber e vai olhar para ti e vai dizer disseram merda, tipo, isso é bem. Houve uma vez, bem-vindo à minha vida durante os últimos 3 anos. Houve uma vez que eu já num podcast da ideia de que eu não gostava que as raparigas dissessem palavrões. Eu lembro-me. Pois é, sabes que eu ouvi, era engraçado. Agora desculpa, vou desrespeitar a regra de não falar de Erasmus, mas sempre que eu ia fazer, eu em Pádua andava sempre a pé. Eu vivia, vamos dizer, no Príncipe Real de Pádua, que é uma zona chamada Prato della Valle, que vais conhecer. Vais conhecer, e tu a pé até à estação dos autocarros é 20 minutos. Então eu fazia sempre a pé, quando ia fazer uma viagem, tu apanhas Flixbus, que é uma companhia de autocarros incrível, que viaja pela Europa toda, vai para todo lado, é ótimo e é baratíssimo. Sempre que eu ia fazer uma viagem qualquer, ia a pé até ao Flixbus, então ouvia sempre, ia a pé ouvir o vosso podcast. Muito bem. Porque era mais ou menos o tempo, os 20 minutos, para chegar lá, eu chegava sempre 10, 15 minutos antes do autocarro.
Era o tempo de ir a pé e esperar porque o autocarro chegasse e ouvir sempre os vossos podcasts. Qual é que foi o que gostaste mais? Imagina, há muitos que eu gostei porque são pessoas que eu conheço, por isso há especialmente graça. O do Pedro, ele só disse merda, por isso achei divertidíssimo. Sei lá, o da Maria Inês Beltrão gostei muito porque eu conheço e foi giro vê-la dessa forma. O do Fontes é o que eu gosto. O Fontes é muito pitoresco, acho que é tipo a nossa mascote de faculdade, por isso temos que o acarinhar e dizer que o podcast ele foi muito divertido também. O do João, vocês tiveram imensa graça no do João, quando tu tens jeito de a repetir, não é? Eu lembro perfeitamente que vocês gozaram com ele logo no início. Nós tivemos uma semana sem ser amigos. Eu posso repetir. E, tu estás habituado a repetir, não é? Eu tive uma durante 7 horas já à pala dessa. Foi. Esse foi acho que foi dos momentos mais altos desta aventura. Nós convidámos o João para poder soltar a franga. Depois foi espero que também tenham convidado por isso. Estão à vontade de Exatamente, porque precisávamos ter, por exemplo, o primeiro episódio com o Santana. Estávamos muito. Também é normal, foi o primeiro. E é raro o primeiro ser o pior. É raro o primeiro ser o pior, mas neste caso, com todo o respeito que eu tenho pelo Santana, que gosto muito dele, foi muito pior. Sim, mas a culpa foi vossa, não foi dele. Foi nossa, foi completamente nossa. E tínhamos o material de trabalho, não era o melhor. Exato. Tínhamos o isto é um microfone em condições. Pois eu não te faço a mais pequena ideia como é que isto, quando é que vocês arranjaram isto, como é que isto funciona. Até uma boa. Queres contar essa história? Posso contar a história, basicamente. No dia do furacão Leslie, eu fui até Oeiras a um talho. Combinei com fui ao LX, combinei com o senhor, vi este microfone barato, para aquilo que ele costuma gostar. Fui até Oeiras a um talho, fui de calções no dia do furacão Leslie, de moto, porque eu ando de moto, e cheguei à porta de um talho. E achei bem estranho, e veio um talhante com um saco na mão. E eu percebi que era o senhor, porque quando compras coisas no LX percebes a quem é que estás a comprar as coisas. E o gajo usava isto para quê? Para gravar? Não, era para o filho dele, que era youtuber. Era youtuber, já mas é aquela cena de miúdo, não é? Youtuber, mas depois contra o artigo 13 não da faz RGPD, faz um vídeo. Grande Ante, abraço ao Ante. E então ele disse: o meu puto usava isto para fazer vídeos para o YouTube, não sei o quê. E muito obrigado, senhor do talho de Oeiras. Qual é a pergunta que eu vou perguntar, aquela que eu fiz é aquela? Sim. É essa mesmo. Primeira pergunta, e talvez a única, porque isto vai... Não, que eu também tenho uma. Primeira de 2 perguntas. Quem é Bernardo Alvim? Imagina, eu já estava à espera dessa porque ouvi da última vez. E é um problema que é, isso é o tipo de pergunta, não sei se vocês já foram a alguma entrevista de trabalho, nós agora 4º ano, para o nosso cada dia, eu tive a sorte, só fui uma por Skype, fiz por Skype e acabou por correr bem. Mas é aquela coisa tipo, de onde é que se vê daqui a 10 anos? Eu sei lá de onde é que me vejo daqui a 10 anos. Sei lá quem é que eu sou. Acho que sou uma pessoa divertida, acho simpático, beber copos, faço por isso. Não. E pronto, o que eu acho que nós devemos tentar ser é tipo um pequeno take para no fim ganhar o filme Deus Nosso Senhor ganhar um Oscar, não é? E é muito essa a minha perspectiva. Eu tenho uma questão. Tu numa entrevista de emprego disseste que eras um gajo bacana para ver copos. Não, imagina, eles percebem que sou, não tenho que o dizer. Eu contratava, atenção. Eles percebem que sou, não tenho que o dizer. Eu nem me lembro o que é que eu disse. Imagina, nas entrevistas, aquilo é muito... tu sais, é aquele teste tipo, tu sabes que estudaste, mas não faço a mais pequena ideia como é que aquilo correu. É muito isso, tu tens uma bocadinha de sensação de eu não fiz a geneira da grande, porque isso aí tu sabes. Okay. Mas não sei se os gajos gostaram ou se não gostaram. É que no fundo depende sempre da pessoa que fala contigo. E são perguntas muito, muito dúbias, tipo, o que é que dizem os teus olhos? Se eu não me vejo ao espelho, sei lá, desde há um... Estou a falar por Skype, essa pergunta não faz sentido, não é? Não, depois faz o tempo inteiro em pânico, é aquela coisa típica, toda a gente dizia, fazer entrevista de boxers. Estás maluco, imagina que de repente, eu vivo numa casa de Erasmus, entra-me alguém pelo quarto adentro, tem que me levantar e todo de boxers. Mas estava de meias, por acaso estava de meias. Estava em casa, não tive tempo, estava bem nervoso, porque eu estava sem o meu computador, e o computador emprestado ao italiano. Mas estavas de fato? Estava de fato e gravata, levei o fato e gravata para lá, nunca se sabe. Porque eles lá são, em Itália faziam orais só. Mas eu não sabia como é que era suposto, por acaso fazem orais normalmente. Está ele a quebrar a regra, mas continua. As regras existem para ser quebradas. É, exato. Foi um taxista que disse isso. Foi um taxista que disse isso. Mas o termo violado. Pronto, isso aí já... eu não acabei a frase, achei por bem não acabar a frase. Mas pronto, basicamente é isso. Isso é muito
pergunta de entrevista de emprego e que tipo, tu dizes o que te vier à cabeça na altura e não Claro. fazes mais que ideia. A mim, se me perguntassem, porque estamos no século XXI, o que é que diziam os teus olhos, eu fazia uma cara de ofendido e dizia que tinha um olho de vidro e que estava ofendido. E assim ficava com o trabalho. Mas eu tenho uma ótima que é, lá, vou falar outra vez, mas é porque esta tem graça. Os italianos metem os nomes ao contrário, tipo ingleses, apelido primeiro e nome no fim. Questão, eu sou Bernardo Maria. Eles não perceberam esse conceito, ou seja, Bernardo vinha no fim, então eu era Maria. Maria Bernardo. E depois os apelidos começa primeiro do pai, ou seja, é ao contrário, como dos espanhóis. Então, sempre que chamavam para um exame, chamavam os orais, não sei o quê, tu levantavas, Senhorina Maria Tavares. Levantava meu, a cara dos professores, havia uns que se riam, achavam que eu estava a gozar, havia outros que ficavam encavacadíssimos, tipo, Senhorina? Não, senhora, professora. Às vezes tipo, já me dizia, Senhorina, sì, ho fatto l'operazione ieri, fiz a operação ontem, está a correr bem, obrigado por perguntar. Era maravilhoso, cada exame era uma reação diferente, era maravilhoso. Era a senhorina Maria Tavares em Erasmus. Bom, a pergunta que eu tinha para ti era: vens vestido por quem? Olha, basicamente, Gutteridge, Tommy Hilfiger, não. Pá, imagina, eu por acaso também achei que vocês poderiam perguntar qualquer coisa sobre isso e pensei qualquer coisa engraçada que se possa dizer. Mas nem é tanto engraçado, eu acho muito que a forma como tu te vestes, eu nem sequer fui muito de moda. Por acaso agora este ano cada vez tenho visto mais desfiles e estava um bocadinho mais atento, porque tenho-me interessado cada vez mais, mas sempre gostei de vestir bem e acima de tudo vestir de forma diferente, porque acho muito aquilo que tu usas é o teu primeiro cartão de visita. E também é muito uma forma de tu te expressares, é a primeira forma que tu tens de te expressar sem falar sequer. Uma pessoa vê-te na rua e tu já te estás a expressar com aquilo que usas. E por isso é que há coisa tipo uniformes, fardas, é uma coisa, pá, eu não gosto de nada porque retira-te muito essa tua forma de expressão. O traje, eu acho o traje esteticamente horroroso. É muito feio, mas eu acho que é feio, não é bonito. É horroroso. Então, nas raparigas São freiras sem véu. Nas raparigas fica terrível. Fica terrível. Digo eu, Chico, a tua opinião. Eu não prefiro não dar opinião A sério? sobre o traje. Não sei. Vá, sermos politicamente Imagina, incorretos, eu não é segredo para ninguém que eu trajo. Olha, eu não sabia. Não sabia. Não fazia mais Mas pequena nós já ideia. tivemos esta conversa. Eu já te ouvi a dizer que achava o traje esteticamente feio. Eu trajei este ano pela primeira vez e, epá, tenho de concordar que aquilo é uma muito feia. É muito feio. Desconfortável. A capa, pá, compreendo o simbolismo da capa, mas acho que aquilo, pá, é um peso sobre os ombros, mas o que eu acho chato, pá, de carregar, e depois uma pessoa tem de andar assim com o braço, parece que foi operado aqui ao cotovelo. É terrível. Imagina, eu Coimbra eu acho que faz sentido, tem uma certa tradição. Em Lisboa nunca teve essa tradição. Os meus pais nunca usaram, os meus avós nunca usaram, eles tiraram todos os cursos em Lisboa, nunca se usou. E a ideia que está por trás, eu percebo, é não haver discriminação, sermos todos iguais, mas eu acho que no século XXI, tipo, aquilo que tu usas não tem a ver com o teu poderio económico. Tu podes comprar tudo baratíssimo, tipo, eu sou o rei dos saldos, eu dou pechinchas, coisa que eu mais gosto é ir à feira, tipo, arranjar uma boa pechincha. Pá, e já não tem nada a ver, aquilo que tu usas é a mesma forma de expressão, por isso a mim faz-me um bocadinho de confusão quando, por isso mesmo o significado que está por trás, a mim faz-me mesmo confusão, tu queres uniformizar toda a gente, sermos todos iguais, pá, nós não somos, isso é ótimo, o bom é sermos diferentes. Tu vais à feira, mas tu tens uma personagem, digamos assim, bastante excêntrica. E agora também queria mesmo perguntar se tu tens algum luxo, assim, alguma coisa que gostes de ostentar? Um luxo, gosto de ostentar, sei lá. Imagina, há coisas que eu gosto, tipo, gosto imenso de óculos de sol, gosto de ter uns óculos de sol tipo giros, eu acho estes giros. Gosto muito de relógios, gosto imenso de gravatas, gosto imenso de fatos, gravatas, botões de punho, tipo, quando é para suit up, aí gosto dos meus botões de punho, a minha gravata, o meu relógio. Mas nem é tanto uma questão de dinheiro, por acaso, a maior parte tipo, das botões de punho e coisas que eu tenho é mesmo tipo de família. Coisa que a minha avó me deu, que era do meu bisavô, do meu trisavô, por isso até se calhar valem alguma coisa, mas nem é tanto pelo valor, tipo, não fomos nós que comprámos, herdámos. Eu costumo dizer uma coisa que é, os meus amigos gostam sempre comigo a dizer fidalgo falido, que eu sou um fidalgo falido, eu digo, pá, sim, é verdade, eu literalmente só tenho onde cair morto, que é os jazigo da minha família em Seiça, fora isso não tenho mais nada. Mas eu literalmente um fidalgo falido. Património. Só tenho onde cair de morto, é literalmente. Um jazigo em Seiça é bom? É assim, pá, sei lá, é melhor do que na Coreia do Norte. Pois, exatamente. É melhor do que em Lisboa. Gostas muito de passar férias em Seiça? Pá, O que é que fazes em Seiça? Eu tenho 120 primos.
E vou lá sempre na Natal e Páscoa, passamos todos juntos. E tirando o Natal e a Páscoa, costumo ir lá sempre no bolinho, que é a versão portuguesa do Halloween, que no norte chama-se Pão por Deus. Sim, o Pão por Deus. Mas na zona centro, Saiça, não sei se, por exemplo, Rafael Silva também deve conhecer, em Santarém, mais ou menos a mesma zona, chama-se bolinho e faz casa em casa a dizer: ó tia, dê bolinho por amor ao seu santinho. Mas o princípio é o mesmo, então. É a mesma ideia, mas lá chama-se bolinho e é mesmo tipo uma coisa que eles chamam o bolinho, que é tipo uma espécie de pão meio doce, com passas. Não, é tipo uma espécie de pão meio doce com passas, é uma coisa diferente. Hoje em dia também já há os chocolates e etc. Claro. Mas e depois vai-se de casa em casa a pedir ao tia dê bolinho por amor do seu santinho, e depois quando a tia dá, tia salve seja, tu cantas uma música de agradecimento, que era: esta casa não é casa, esta casa é casinha, tantos anos tem ao dono quanto ela tem de pedrinha. E nós fazíamos isto sempre entre primos. Tenho mais para aí que há 4 quintas ali ao lado de Seiça, também são dos meus primos, então íamos fazer entre as quintas e depois as casinhas que ficavam pelo caminho, e é uma coisa que eu faço desde pequeno, e adoro e vou todos os anos. Depois também costumo ir sempre no verão, em setembro, costumo ir para lá com amigos, também estão lá, está lá sempre alguém, a coisa diria que está lá sempre alguém. Isso até é bom para a casa em si, porque quem tem assim uma casa fora, uma Claro. casa de férias, imagina uma casa só por si não subsiste. Não. Uma casa sem gente é mesmo uma casa sem alma. Isto é uma coisa que a minha avó dizia, mas até fisicamente, estruturalmente, Não, é uma casa totalmente sem verdade. pessoas desgasta-se. Eu tenho sempre, Isso. a minha tia Sila vive lá sempre, uma senhora que é da minha família, a Gracinda, que é cozinheira, que vive lá desde sempre. Para quem não está a ver, o Braga está a fazer um gesto de barba e bigode. A senhora é conhecida por ter alguma pelugem, mas ela nunca há de ouvir isto, por isso eu posso dizer. Mas o João Moreira da Silva vai, e é só... Tenta imaginar os pelos faciais do João Moreira da Silva, esta senhora. Sim, porque o João já lá foi. O João conheceu pronto. a senhora, mas é que o João conheceu a senhora e beijou a senhora, não é? Pronto, ou seja, o João acabou de beijar uma senhora que tem mais barba que ele, pronto. É verdade. E é um abraço ao João. Pronto. Mas a santa senhora que vive lá em casa desde sempre, que vive como se fosse a minha segunda avó, e essas duas estão lá sempre. Pois a minha avó também, que vive metade cá, metade de Lisboa, metade em Saiça, eu vou tentar ir sempre de 2 em 2 meses. Menos do que gostava, mas tento lá ir sempre, mais ou menos. Claro, eu acho que aqui nesta mesa, pronto, o Chico, que tem a sua história de Beja, da Cuba, O meu também é do Alentejo, o meu avô David Higueira. David Higueira, gosto muito de David Higueira. Foi Tenho fundador do grupo excelentes Focados de Évora. Pronto, Évora já não é bem Alentejo, mas Não, mas falando os de David Higueira e os de Cuba iam todos pegar a Évora, na altura. Verdade. O avô António Maltês. Provavelmente tinha a maior praça de touros da zona. É verdade. Maltês é um apelido muito conhecido dessa zona. São a minha família de lá do Alentejo. Maltês, os meus primos de Elvas são Picão da Abreu também. Eu adorava as noites em que eu ia para a Vidigueira, muito jovem, sem idade para beber, mas para beber, era fantástico. E o pão. Quando vim para Lisboa, eu ia quando eu ia a Cuba, que ia muitas vezes, era sempre uma bodeira de caixão à cova, mas aquelas de criança, aqueles miúdos que tu vês em 14 anos em Santos, era os eu. tios cabrem as adegas, depois toda a gente tem a sua própria vindima. Sim. E as suas próprias adegas. O meu tio faz parte da adega cooperativa da Vidigueira, então sempre lá íamos. Uma coisa de outro mundo. Então tu já foste a Vitifrados? Não sabes o que é? Nem faço a mais pequena ideia. E também havia uma na Vidigueira, havia a Feira do Banho da Laranja. Tu chegaste a ir a alguma feira na Vidigueira? Não, olha, feiras vou sempre à Alviberja, todos os Vais anos. sempre. Queres ir este ano comigo? Eu vou. Posso Eu ir? vou com a Darjan, todos os anos vou para a casa da Darjan, comer a lasanha verde também da Darjan, que no nosso grupo é um must, e vamos todos os anos à Alviberja. Eu não vou ao Vibeja há muitos anos. Por isso, olha, então estás-te convidado para vir connosco, eu acho que a Darjan não se importa. Tenho que ir, tenho muitas saudades já, de ir eu ao também quero Vibeja. ir. Sabes que no outro dia, por falar disto, estive a ver hotéis em Beja. Em Beja tens 3 grandes hotéis, que são o Francis, o Beja Parque Hotel e o Hotel Melios. E eu estive a ver hotéis para a época da Alviberja, tudo cheio. É incrível. É surreal. Surreal. É para o Alviberja, e nós também costumamos ir todos os anos à féria de Abril de Sevilha. À féria, pois que é é. inacreditável. E nós estávamos a organizar, estava a ver, e está caríssimo. Como é que Caríssimo. Já agora, se calhar a malta que nos está a ouvir não faz ideia do que é essa feira, pronto. Mas como é que tu tens
Como é que vais para lá? É Mas um bocado exclusivo para quem não... A féria é aberta para toda a gente. A única coisa é, as mulheres estão todas flamencas e os homens de fato e gravata, mas não é um fato e gravata a professor universitário, tipo, quase parece que saiu do enterro. É fato e gravata, tipo um blazer cor-de-rosa como o meu e uma gravata azul fluorescente. Por isso é que eu adoro aquilo, porque sinto-me em casa, não é? Tu, se não fosses português, esteticamente era espanhol. Eu se calhar mais italiano. Mais italiano? Ok. Por exemplo, é que tu estás em Lisboa ou em Madrid, ou em qualquer lado do mundo, passa por ti um homem com cintos coloridos, tu sabes que ele é espanhol. O homem está-se a levantar. Exatamente. Isto, Bernardo Alvim mostra-nos o seu cinto azul turquesa. Isso é azul turquesa, não é? É pá, é um azul turquesa fluorescente, não sei muito bem qual é isto. Não, eu não percebo nada de cores. Mas é isso. Os espanhóis nisso têm cintos sempre muito espetaculares. Não, os espanhóis têm imenso gosto, têm imensa pinta. São vaidosos, pá. Há uma marca muito gira que é a Mr. Boho, são estes óculos, também tem os relógios, o meu relógio amarelo, para o professor Vasco Pereira da Silva se estiver a ouvir, relógios amarelos da Mr. Boho. O meu regente direito do ambiente, por isso convém manter sempre boas relações. Tem relógios muito giros e marcas muito giras e coisas baratas e é sempre tipo, este é o clássico mas com um toque diferente. Claro. É a tua cara. Acaba por ser. Exatamente. Qual é o teu cor favorito? É o amarelo. Não, sabes que sempre é muito giro. No outro dia estava a jogar Piccolo, tipo, pergunta para 7 golos. Cor preferida? A Carolina Amador fez às vezes. Não sei, é o amarelo. Não, bebe. Não, eu gosto muito de amarelo porque é diferente, mas a minha cor preferida. Queres tentar? Vamos tentar adivinhar. Tu primeiro. Eu já disse amarelo. Rosa. Não, também gosto muito, mas azul. A cor preferida é azul. Imagina, a minha cor favorita também é o azul, mas não é qualquer tipo de azul. Com todo o devido respeito, tenho ao teu cinto. Esse azul não é um azul especial. Eu gosto daquele azul. Eu gosto deste azul. Estás a ver? Claro, isso é mais cor. Eu gosto daquele azul do mar, sabes? Aquele azul metálico. Eu gosto do azul monárquico. Estás a ver a bandeira azul e branca? É o azul monárquico. O azul do Porto. Sabes que o Porto é azul e branco porque eram monárquicos. O senhor, tenho uma tia minha, ótima, que é a tia Patusca, que odeia futebol, não percebe nada, mas diz que é do Porto porque defende as cores da bandeira dela. Não, exatamente. E é ferranhíssima do Porto, mas por causa das cores só. Nós estamos a isto de entrar na política e de entrar na conversa da política, porque é necessário também, acho que, apesar de nós não termos preparado nada, acho que é necessário falar da política. Monárquico, o que é que a monarquia te diz? Diz-te alguma coisa? Eu sou monárquico no sentido em que também te posso dizer que, sei lá, que sou, agora estou a tentar lembrar de outra coisa que também possa ser mais por graça. Eu acho efetivamente que a monarquia em Portugal faria sentido. Uma monarquia constitucional, obviamente, monarquia não quer dizer voltar à Idade Média, muita gente acha que não é. Monarquia constitucional, como existe no Reino Unido, como existe na Dinamarca, como existe na Bélgica. Quase em todo o lado, acho. Na Europa, nos países desenvolvidos da Europa, claro, é tudo monarquias. Já não há nada senão constitucional, digo eu. A constitucional tens o Vaticano, claro, é uma monarquia eleitiva absoluta, claro. E a Arábia Saudita. Sim, mas isso, imagina, com todo o respeito pela cultura, pá, não é o mesmo saco. Não, de todo. Agora, é mais uma questão. Acho que efetivamente traria alguma coisa. O que é que eu acho que o Marcelo é? O Marcelo é um presidente rei. Toda a gente adora o Marcelo porque o Marcelo tem o desprendimento. Tipo, ele foi eleito por ele, não foi eleito por partidos. Só que é a primeira vez que nós temos um presidente que é eleito por ele. Porque em Portugal nós não temos figuras mediáticas como o Marcelo. Temos o Marcelo. Se tu pensares, o futuro Marcelo, não há. Eu tenho medo que seja a Cristina Ferreira daqui a 30 anos. Não vai ser porque a senhora não está todo para aí virado. Olha, por acaso tenho muito... É que ela pode ter tanto poder. Eu acho que ela sabe, sabes? Ela sabe, mas ela não está todo para aí virado. Eu até acho uma pessoa muito consciente e basta às vezes o tipo de programas que a SIC anda a fazer. Olha, ontem estávamos com o meu amigo Moito, ele estava a dizer pela primeira vez na história, SIC ultrapassa a TV em audiências. Pá, ainda bem, que a TV anda só a fazer merda, é vergonhoso. Convidar fascistas, convidar racistas, em nome das audiências, pá, é vergonhoso. E eu até gostava muito da TVI. Eu, na altura do Sócrates, quando o Sócrates mandou embora a Moura Guedes, achei vergonhoso, fiquei chateado com a TVI. Hoje em dia, tipo, pá, gosto muito do Governo de Sombra e achei, ok, isto está a voltar ao eixo. Os canais, não tenho nada contra a TV 24. Pronto, o canal de informação em si, mas a TV general. Agora, a TV está muito mal, está muito mal. Está um programa que é o SOS 24. E a Ana Leal? A Ana Leal é aquela senhora loira? Não, a Ana Leal não é loira, é morena. Não sei quem é. Mas quer dizer, é de um jornalismo.
Eu ontem vi a reportagem que ela fez Não, ela é sobre do- a Cruz Vermelha. Não é da homossexualidade, daquela. Sim, é desse também. Disse Que que ainda escândalo. filmou uma confissão, por acaso não era confissão, mas filmou uma conversa de um padre com uma pessoa. Sim, com o paciente. Sem o padre saber. Foi ainda E escândalo. nem sequer distorceram a voz. Eu sei quem é aquele padre. Sei perfeitamente quem é que é. Percebo pela voz, Sim, conheço. sim. É de um jornalismo é de um jornalismo sensacionalista que está cada vez mais ao nível do Correio da Manhã. A TV e o Correio É uma da Manhã vergonha. hoje em dia estão no mesmo nível. Não, é uma vergonha, porque a TV era uma coisa séria. Era, pois. Direito perfeito, bem usado. É um canal de informação, era um canal de informação e hoje em dia é um canal de entretenimento, não é? Tal como é o CSM-TV. Agora, eu concordo com isso, que a SIC realmente Assim que está forte. tem ultrapassado mesmo. E, Programas e, da não é- Cristina e tudo. e atenção, mas não é só agora que o fator a Cristina Ferreira confirmou, porque nos últimos 10 anos, eu noto isto a nível da avó e também de novelas, há 10, 15 anos havia o paradigma das novelas da TVI. Eu lembro da Francisca dizer que vê novelas, eu aí não acompanho. Não, Não, eu mas- também não acompanho, mas tipo, por pessoas que eu sei que veem novelas, as da TVI ficaram num segundo plano, enquanto as da SIC, até com aquela associação de prémios internacionais, a SIC teve um período em que arrebanhou grandes prémios e tipo, fez boas novelas, a nível de novelas, eu não percebo Mas novelas. houve uma novela qualquer da TV que ganhou agora um prémio qualquer daqueles grandes, que eu não sei quais são. Pois eu nisso daí sou leigo. Vou procurar aqui no... Eu os prémios vejo os Oscars. Pá, este ano nem vi. Pá, eu vi e fiquei muito triste. Aquilo parecia- Foi a novela Ouro Verde que ganhou um Emmy. Ok, muito bem. Parabéns, Emmy? Um Emmy. parabéns Sim, à, sim. à equipa do Ouro Que é Verde. recente. Que é recente. Tens razão. Foi em novembro do ano Vai. passado. Vou fazer Mas mais de qualquer das qualidade. maneiras eu não acompanho novelas e estou-me a cagar. Não estou a gostar deste tema. Não estou a gostar deste tema. Podemos Começámos a passar falar ao de próximo. monarquia e Atenção. está aí agora... e Passámos da estamos a política para falar as de novelas. O que Ridículo. faz sentido. A política é uma novela. Não, mas continuando, não sei por onde é que vocês querem pegar. Eu só quero machalar aqui uma posição. Em relação à Cristina Ferreira, eu acho que se ela tivesse um outro mindset, eu acho que ela até podia ter ainda mais influência, mas ela sabe o seu caminho, é a ideia que eu tenho. Ela sabe, mas ela não está interessada, ela está a fazer aquilo que quer mesmo. E eu acho que ela não está tudo para aí virada. E nisso é uma profissional muito boa. A Cristina Ferreira não é nenhuma idiota, é uma mulher que trabalhou muito. Zero. E é licenciada em História, tirou um curso, quer dizer, não, ela sabe perfeitamente aquilo que faz. Eu não me agrada, não sou fã, mas reconheço-lhe todo o mérito. Tal como, por exemplo, eu não gosto de futebol, não me agrada, não acho bonito. Por acaso até acho bonito certos golos do Ronaldo, que objetivamente tipo, são obras. O Bernardo Alvim falar sobre futebol. Como é que. Pá, há aquele gol, eu lembro que foi no Mundial. Que é de livre. Sim, o livro. Pá, Sim, é que para foi Espanha. inacreditável. Foi muito Eu não bom. percebo nada, mas eu vejo, tipo, aquilo é bonito. Tal como ver, sei lá, um Picasso ou um Bernini, tu olhas para aquilo e é. É fenomenal. É uma obra Tipo, de é arte. fenomenal. E efetivamente aquilo é uma obra de É arte. uma obra de arte. Agora, o trabalho do senhor, eu aprecio. Pá, não aprecio até. Tipo, acho que o futebol estupidifica um bocadinho as pessoas. Tenho um bocadinho de raiva de coisas que estupidifiquem as pessoas, tal como as novelas, também acho que estupidificam. É uma vez. É uma válvula de escape. É. Mas que o senhor trabalhou muito por aquilo que é, trabalhou. Isso temos que, tal como a Cristina Ferreira. Claro, e isso claro. merece o seu apreço. Eu, por exemplo, estava a falar disso do futebol. Toda a questão com o Sporting nos últimos tempos. Eu lembro-me quando, na altura do Bruno Carvalho, eu passava horas sentado no sofá a ver as conferências de imprensa dele. Porquê? Porque aquilo me entretinha. E o meu pai chegava à sala e dizia: epá, estás a ver esse gajo, não sei o quê, desliguem isso, não lhe dá audiências. Pá, mas aquilo era a minha novela, era a minha série. Eu durante a primeira semana, sim, também vi todas, adorei. Chega à segunda, chega à terceira, pá, tenho vergonha enquanto português que a única coisa que no nosso espaço mediático se interessa é o louco do Bruno Carvalho. Sim, e era dias inteiros daquilo. Dizem, imagina, pá, o Bruno Carvalho é um bocado Trump. O Trump é execrável, misógino, é tudo mau cá no mundo. Mas o gajo é presidente dos Estados Unidos da América, é normal que falemos dele, não é? Ele sabe os códigos da bomba atómica. Agora, o Bruno Carvalho, pá, é presidente do Sporting, pá, que se lixe o Sporting. Meu pai é do Sporting, eu até tenho carinho de Sporting, um bocadinho mais por afeição de classe do que outra coisa qualquer. Também de que eu vivo ao pé do Benfica, do estádio Benfica, vivo nas Laranjeiras e sempre que há jogo não consigo parar o carro, porque se eles perderem nas ligas europeias eu fico contente porque é da forma que há menos jogos por ano. Tu moras nas Laranjeiras? Sim. Não fazia ideia. Tu não moravas ao lado do gajo. Moravas no Rato. Não, isso é a minha avó. Imagina, a minha avó é que passa a vida na minha quinta. Sim. E nós vamos, tipo, caso a minha avó é a sede Sede da família. Não é, nem é da família, é tipo grupo de amigos. Tipo, eu tive Ok. uma vez, pá, jantar, desde Zagures a Fontes, a Fase, Moites, tipo,
Só vocês é que não foram, literalmente, ainda. Estamos à espera. Reuniões de lista Estamos à espera do ano convite. passado. Estão convidados. Muito A próxima vez que a minha avó for a Seixas, jantar em vossa honra lá em casa. Faço uma lasanha al pesto. Tu deves ter aprendido a cozinhar ou não? Não falando de Erasmus, merda. Não falando de Só falando de Erasmus. cozinha. Só falando de cozinha italiana. Aprendi, imagina, eu fui para, por acaso uma coisa engraçada, eu fui para Erasmus e perdi 9 quilos. Isso é bom. É ótimo, imagina, para mim é ótimo. Já estava ali a roçar um bocadinho o rechonchudo, mas perdi 9 quilos mas não passei fome e acima de tudo aprendi imenso. O que é que eu fazia? Fazia almoço ou jantares tipo, e cozinhava, não sei o quê, só cozinhar, e gostava de cozinhar. Para mim eu odeio aquela coisa de comer só por comer. Não, eu não quero comer só para sobreviver, eu quero comer porque eu gosto de comer, quero comer uma coisa boa. Então ia descobrir, ia a restaurantes, ver o que é que eles faziam e depois tentava fazer em casa. Aprendi a fazer sozinho chicken masala, lasanha de pesto, cannelloni, pá, coisas. E tentei aprender um bocadinho de culinária italiana e com os meus amigos. São esteticamente bonitos ou... Não o prato em si, o prato, a louça. Também vou falar do... Sim. Eu ia tirando umas fotografias e as pessoas no Instagram iam dizendo que sim, estava com ótimo aspecto. Eu recordo-me. Eu acho que isso é essencial. Para a felicidade de uma pessoa, o prato está esteticamente Não, é verdade, tu sabe muito bem, tu fazes uma coisa, eu fiz isto, e depois está bonito, e depois as pessoas comem, está bué da bom. Imagina, fazer uma lasanha, fazer um filho é igual. Portanto, sai bem. Eu não sei o que é que tu andas a fazer. Ouve lá, eu fiz muitas lasanhas e acho que não tem nada a ver. Não, na medida do... Filhos e lasanhas não é? Não, isto agora pode ter corrido mal. Na medida que quando tu crias uma coisa que é tua e a coisa sai bem, por exemplo, um livro, uma música, uma lasanha ou um ser humano, ou quando plantas uma árvore bonita... Eu espero que tenhas mais orgulho nos teus filhos do que eu tenho orgulho nas minhas lasanhas, porque eu comi as minhas lasanhas. Eu espero que ninguém anda a comer os teus filhos enquanto foram crianças. Isto agora descambou, mas eu só vou aqui mandar um twist tipo cultural. Não, isto não é um quadro do Goya, em que estás a ver demasiado. Eu estou a tentar ver onde é que isso vai chegar, estou a dar o teu tempo. Pá, é sexta-feira, estou a beber uma cerveja já, estou frágil. Pois. Mas, por exemplo, a malta que não gosta da comida do novo, nem é pela comida ser má, é porque aquilo, as senhoras servem aquilo à balda. E o espaço, puto. Não é o espaço, é feio o espaço. Isso és tu que és meio. Não, o espaço não é propriamente bonito. Eu só lá fui 2 vezes em toda a minha vida e comi sempre o mesmo, que foi caril tofu, porque eu adoro caril e tipo. É caril, ótimo, e o caril tofu é bom. E o caril tira sabor a tudo, por isso só sabe a caril e não sabe a tofu. As opções vegetarianas de novo são ótimas. É o caril tofu e é também o como é que se chama? Aqueles noodles. Que eles fazem os noodles também de legumes. É capaz, são ótimos. Mas em relação ao novo, atenção, eu gosto do novo porque o novo, a nível de. Isto vai ser dito, a nível de grelhados, eu acho que é o restaurante, neste momento, acho que é o estabelecimento mais forte da Faculdade de Lisboa. Os menus grelhados do novo são muito bons. É capaz, não tenho conhecimento de causa para pronunciar. Eu tenho conhecimento de causa, mas não quero comentar. Mas a única coisa que me chateia, me aborrece até é quando vou ao novo e vou comer numa masmorra, que aquilo não tem luz. É só isso. Uma masmorra. É só isso, porque a nível. O staff é muito bem. Os funcionários são muito simpáticos, mas tipo, bué de queridos, simpáticos. Aquilo funciona tudo muito bem. Preço-qualidade acho que justifica. Agora o espaço, esteticamente não é o melhor, mas pronto, não se pode ter tudo. Por 2,5€ tu também não te. É como andar na Ryanair, não tens espaço para os joelhos, mas se queres ir a Londres por 19€, olha, que te lixes. Tens de pagar o preço. Não é este, é outro. Eu quero continuar a ter conversas da política. Politicamente incorretas. Não é nem a da política, é politicamente incorretas. Agora, não sei quais é que são. Qual é que foi a última polémica que tivemos? Há polémicas giras cá na faculdade, repara. Eu acho que esta faculdade tem uma coisa. Esta faculdade é um microclima. É um perfeito microclima. E tu, imagina, passando cá 3, 4 anos quase, tu percebes um bocadinho a dinâmica disto. Isto é o Portugal dos pequeninos. Esta faculdade é o Portugal dos pequeninos. Onde quem está de fora não se percebe minimamente. Eu tentava explicar aos meus amigos de Erasmus, italianos, ou mesmo os meus amigos de fora, por exemplo, falando da associação de listas, eu assumi enquanto o pior taxista da Faculdade de Lisboa. Um dos maiores, mas o pior. Politicamente incorreto. Porque há pouca gente que tenha estado envolvida em tantas listas e em tanta associação quanto eu, mas eu nunca lá tive. Perdi tudo que me candidatei, perdi. E agora estou numa altura em que, imagina, os ingleses têm uma frase que eu acho muito gira, que é: é no auge da festa que se sai.
É quando a festa no céu acho que sai, que é para tu te lembrares daquilo como épico e não já de definhar. Pá, e o problema desta faculdade, falando de polémicas, é um bocadinho isso, é a malta que fica cá, e fica cá, e fica cá, e fica cá, fica cá. Pior, hoje em dia é do espectro contrário. Imagina, eu nunca vi ninguém, tipo, imagina, nem o António Costa quer ser tanto primeiro-ministro como o Marcos quer ser presidente da associação. E ele teve muito bem o ano passado. Mas... O que é que achaste da campanha do ano passado? Não estava à espera. Não estava, tipo, imagina, eu na altura, o ano passado, cheguei a ser protocandidato. Depois acabei na mesa de Santana. E quando disse, mas vai candidatar, junta-te a ele, não sei o quê. Pá, não me junto. Eu e ele temos uma personalidade um bocadinho incompatíveis. Temos duas formas de ver o mundo incompatíveis. Por isso, nunca sequer esteve em cima da mesa. Mas acho que ele fez um grande trabalho ano passado. Quer dizer, os resultados mostram isso. Perdeu por 2 votos. Efetivamente, ele fez uma grande campanha. Fez uma grande campanha nos órgãos, fez uma grande campanha na associação e teve muito bem. Agora, o tempo chega a todos e temos de saber quando é que nos toca e sair do espetáculo quando está no seu auge. E o meu auge já foi e o auge de muita gente também já foi. Quem fala dele fala de tantas outras pessoas que estão cá, sabe lá Deus quanto tempo. E isso é completamente verdade. Uma coisa engraçada também de Erasmus, eu fiz Erasmus, vivi com um refugiado venezuelano. E é assustador. Pois. Ele conseguiu, por acaso foi muito engraçado, foi uma experiência, o meu Erasmus, tipo, tanto estava a ter, fiz uma grande amiga italiana, que por acaso estava muito bem localizada na vida, e que nos levava à inauguração da Bulgária em Veneza, tanto tive a fazer agora tive uma branca, como é que se chama quando tu pedes para alguém vir para o teu país? Intercâmbio? Não, tipo, para salvar pessoas por razões humanitárias. Estou com uma branca. Asilo político. Okay. Tanto como estive a ajudar o venezuelano que vive em minha casa a pedir asilo político para a irmã, para os filhos da irmã e para a mãe. E conseguimos trazer o venezuelano, a família do venezuelano veio da Venezuela para o Brasil, do Brasil para Angola, onde a irmã estava a trabalhar, de Angola para Portugal, veio em Portugal uma semana e de Portugal para a Itália e agora estão a viver em Itália. Foi absolutamente surreal. Ele tinha necessariamente algumas posses. Não, aquilo foi tudo um bocado surreal. Aquilo foi tudo um esquema muito surreal. Ele teve a passar, houve alturas em que ele estava mesmo, não tinha nada para comer e depois recebeu porque ele conseguiu nacionalidade italiana, porque o pai dele era italiano, mas o pai dele não vivia com a família, não sei o que aconteceu ao pai dele, mas ele conseguiu nacionalidade italiana, mas o resto da família não conseguiu. Então ele recebeu uma bolsa do governo de Itália para ir para a Itália. E com o dinheiro da bolsa, ele tinha bolsa para tirar a licenciatura, ele já tirou uma licenciatura na Venezuela, basicamente foi uma desculpa para poder fugir da Venezuela. Com o dinheiro da bolsa conseguiu comprar os voos da família. A irmã trabalhava em Angola, também tinha alguma capacidade financeira em Angola. O problema é que a mãe estava com os filhos da irmã, com o pai, o pai e a mãe e a irmã davam-se mal, uma coisa assim. Então a mãe dele teve que ir buscar os filhos da irmã ao Brasil e depois vir para Angola, onde estava a viver numa casa de uma empresa, a empresa expulsou-os de casa, disse à irmã que se eles não saíssem ela ficava sem emprego. Depois eles não tinham visto para ir para Angola, só tinham visto para ir para Portugal, depois tiveram que voltar para Portugal e depois Portugal lá se conseguiu arranjar uma casa para eles irem para Pádua e agora estão a viver em Pádua e vão lá ficar até o Maduro sair. Vão lá ficar. E achas que falta muito para o Maduro sair? Ou falta pouco? Não sei. O que é que achas? Acho que eu assisti muitas manifestações de venezuelanos em Itália. A Itália tem imensos. Nós achamos que temos imensos portugueses na Venezuela e venezuelanos. Temos aqui meio milhão, qualquer coisa assim. Em Itália são milhões de italianos a viver lá e os venezuelanos são todos meio italianos. É uma grande misturada. Então, todas as manifestações. Eu estava nos meus últimos dias em Pádua, em frente à Câmara Municipal de Pádua, estava a ver uma manifestação com o Presidente da Câmara, tipo, pró-Guaidó. E o Moita e eu até fomos para a manifestação e está viva Guaidó, viva la libertad. Foi ali um momento da nossa veia revolucionária. Fiquei cheio de pele galinha, tipo, estar ali no momento a sentir as coisas. Imagina, não faço mais que uma ideia. Acho que não há nenhuma solução boa. Espero que o exército deserte, mas enquanto Maduro tiver o dinheiro do petróleo, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Já sabemos que vamos ter aqui um comentário do Tiago Fontes a dizer que estás completamente errado. Porque... Ele que vai viver com venezuelano. Pois, precisamente, exatamente. Quando ele viver com venezuelano e vir os venezuelanos a passar fome, podemos conversar. Exatamente. Bom, João, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Podem sempre tentar um atentado contra o Maduro. Uma coisa que eu acho importante, que eu acho que vocês deviam aproveitar isto para coisa. Um workshop sobre betos.
Sobre betos. Sim. Explicar o que é um agrobeto, um sacrobeto, um anabeto. Sim, Então, olha, sim, não. Explicar isso, para acho que era uma terminar coisa este para organizar. Está em quanto? Sentes-te Já? apto, temos Já? 40 minutos para terminar este episódio. Sentes-te apto para fazer isso agora? Relativamente, acho que conheço bem o assunto. É? Então força, estás à vontade, é todo teu. Mas isto é uma coisa que eu digo que vou fazer desde o primeiro ano, porque hoje, esse é um beto, um agrobeto. Agrobeto. Não basta usar calças de ganga e camisa para ser um agrobeto. Não. Um agrobeto ou pegou já uma vaca na vida dele e não pode ser no Urban, teve mesmo que ser no Alentejo. Ou tu sentes, o gajo tem um sotaque alentejano, a família tem um monte. É uma essência, é ou não é? E não é tipo. Normalmente, quando ando na Faculdade de Lisboa, não é agrobeto. Normalmente estou no ISA. Pois, exatamente. Não é por terem uma boinazinha Não é- na cabeça. Não, isso não se faz. Do agrobeto é aquela coisa que se nasce. Nasce agrobeto. Sacrobeto há muitos cá. Sim. E também não basta ir às missões. Eu fiz uma vez missões, só fiz uma vez, gostei imenso, mas depois nunca mais calhou, todos os anos estava fora. Mas normalmente, quando vão à missa de costas, usam um napron na cabeça e cheiram um bocadinho a incenso, tu sabes que é um sacrobeto. Normalmente gosto muito do Trump, mas tenho um bocadinho de vergonha de dizer. A vergonha já é bom. Também não gosto muito do Papa e tenho vergonha de dizer. Também é bom terem vergonha, ao menos têm vergonha na cara e não o dizem. Mas normalmente não gostam muito. Depois tens o Anabetos, que é o mais divertido, que é o Anabibeto, que é, chega cá à faculdade, de repente, tu vais parar numa coisa, e essa é muito divertida. E nem sequer foi o que reparei, foi uma vez o Moita que me disse, e é verdade, os nomes no Facebook multiplicam-se. Sim. Entra uma Marta Carvalho, sai uma Marta Dias de Carvalho. Sim. Às vezes até no cartão de cidadão não está lá o de, mas eles metem. Não, os nomes no Facebook Isso acontece muito. nascem, é tipo cogumelos. Vai nascendo ao longo da faculdade, quanto mais anos, mais nomes vão aparecendo. E isso também, imagina, acima de tudo, acho que tens de ser desprendido e tipo, és quem és, tipo, dás-te com toda a gente, teres olho naquilo que és, mas também não é preciso esconder, mas também não é andar por aí a gritar de todos os cantos. Claro. Mas seres descontraído e assim, seres descomplexado. E não há mais nenhuma característica de Beto que tu queiras acrescentar aí? Tu, se quiseres, consegues fazer o dicionário do A ao Z dos betos. Exatamente. A tia de Cascais, normalmente as tias de Cascais normalmente não são muito betos. Imagina, isso foi uma... Não é mito. Não é mito, mas, por exemplo... Porque tu és de Cascais. Sim, aí está, mas tu disseste, tu és de Cascais, logo é beto, mas a malta... Não, porque as pessoas que vêm para Lisboa... Para a Lisboa? A Lisboa. Vem Lisboa. parar a Lisboa. Parar a Lisboa. Porque isto eu sei que eu levo com isto. A malta diz, vê que eu sou de Cascais, tia de Cascais. As pessoas não sabem que Cascais, hoje em dia, é um antro de mitralhada. Por acaso Há é poucos verdade. betos em Cascais. Não, basta andar na linha Sim. Não, mas eu só na linha de Cascais tens, olha, no... Carcavelos é Rio de Janeiro em termos de praia. Sim. É Rio de Janeiro, Lisboa, tu deixas uma mochila e ficas sem telemóvel. Mas não é bem por aí, porque normalmente praia de Carcavelos é uma praia urbana, portanto, a malta em Lisboa ou vai para a costa que fica mais difícil, com licença, ou então apanha o comboio, não pagando bilhete. Praia em Lisboa e São João. São João, não, Sim, tu vais para São João. eu não quero estar a entrar neste campo, mas imagina a mitralhada normal, entre ir para a costa e ir para Carcavelos, a malta que vem de Lisboa prefere ir para Carcavelos do que para São João. Basta contares o número de bairros problemáticos que existem entre a Parede e Cascais, não é? Sim, não seja por aí. Na Parede tens a Madorna, correto? Pá, não é bem, sim, não é bem por aí. Madorna na parede. Hã? Desculpa lá, em parede tens que... Madorna. Eu percebi Amador, eu estava tipo Amador. Não, Madorna. Depois, em São Pedro, o que é? Há alguma coisa? São Pedro, pá, tens lá para cima, tipo na zona que Não interessa, Que em São interessa João com a parede. tens a Aula Praia, tens a Galiza, tens aquele ao lado da Boa Hora. A Galiza? É a Galiza? Ok. Depois, Estoril, pronto, vai havendo assim algumas coisas. Tens em Cascais a Torre. Sim. E está-me a faltar algum que eu agora não sei qual é. São vários. São vários. O terceiro conselho mais populado, se não me engano, é para aí Sintra, do país. Mas Terceiro ou quarto. Sintra já é conhecido por ser Mitra. Sintra também tem muitos betos, mas já é conhecido por ser Mas aí está, eu desde que estou aqui na faculdade há 3 anos, levo sempre aquela boca, venho de Cascais. E eu com efeito digo, pois bem, mas tipo, eu acho que as pessoas não têm noção daquilo que Cascais representa. Cascais só não é uma cidade, primeiro pelo fator histórico, pelo foral, não querem perder o estatuto, o foral que é muito antigo.
E segundo, Sim, a Vila de Cascais. porque está colado a Lisboa, não faz sentido ter, no nosso Claro. país que é tão diminuto, não faz sentido ter cidade de Cascais e cidade de Lisboa, tipo, nem sei quantos quilómetros é de Cascais a Lisboa. Também não faço mais Uns ideia. 30. 40? Máximo? 30, 30. Não faz sentido ter assim duas cidades na realidade portuguesa e na realidade do centro Claro. do país. Um bocado. Cascais é o mundo. Mas tens mais dois tipos de giros. Tens o beta negação, Sim, que é... é o João. Não, o João é outro. Tens o beta negação, que tipo, que odeia ser beto, mas depois... Pronto, eu acho que és tu, o beta negação é um bocadinho tu. Eu assumo. Odeia ser, mas depois não abdica das mordomias Pois não. que o capitalismo Pois não. selvagem lhe dá. É o chamado comuna no armário. E depois tens o beta alternativo. E o beta alternativo divide-se um bocadinho em dois. O beta alternativo, como mania que houve música hippie não, hipster, é um bocadinho tudo, tipo, as camisolas de camisas de bombazine, ou com o pessoal que escreve textos no Instagram. Pois. E depois tens o beta alternativo cosmopolita. Pá, que sou um bocadinho eu, aquele gajo que tipo. Que é pop culture. Não, que um pop culture, mas com um live ainda intelectual, pá, e depois que adora se dar conta. O beta excêntrico, que adora se dar com toda a gente. Alternativo excêntrico. Eu sou o primeiro tipo de bet, é que o Chico olhou para mim com ar de. Não, tu és o beta alternativo, tu és o beta negação. Ok, justo. Ok, eu aceito, pronto. E depois há o beta princesa de Gales, que é o João Moreira da Silva, que é sempre do povo. Pá, acho que é assim que terminamos. Abraço ao João. Abraço ao João e ao Mauro Modas. Isto é uma pequena brincadeira, desculpa. E pá, e pronto, não sei, eu não tenho mais nada a acrescentar, Bernardo. Foi muito. Não sabe sair. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Tá bom. Fontes, adorei. Não, imagina, sabes que. Normalmente, não sei se isto ainda está a gravar ou não.